Você sabia que a anemia pode ser silenciosa? Se esconder desde uma simples deficiência nutricional até uma doença autoimune grave? Se você atua ou estuda na área da saúde, é questão de tempo até se deparar com um hemograma alterado. E entender mais sobre anemia se torna essencial. Olá, pessoal! Eu sou a Giovana e neste segundo episódio da nossa série Hematologia Básica, vamos revisar classificação das anemias, suas principais causas e os exames laboratoriais fundamentais para chegar a um diagnóstico preciso. Então, prepare seu jaleco, porque agora você vai enxergar a anemia com outros olhos. O que é a anemia, afinal? A anemia é definida como a redução da concentração de hemoglobina no sangue, podendo estar associada também à queda no hematócrito e na contagem absoluta de eritrócitos. Essa alteração pode resultar de 3 mecanismos principais: produção inadequada de hemácias, por deficiência nutricional, disfunção medular ou distúrbios hormonais, perdas aumentadas, como ocorre em hemorragias agudas ou sangramentos crônicos, destruição acelerada de hemácias, a chamada hemólise, que pode ser de origem intrínseca ou adquirida. E o segredo para interpretar corretamente uma anemia está em identificar onde ocorre o desequilíbrio na hematopoiese, se na origem, no trajeto ou no destino final das hemácias. Antes de classificar as anemias, vamos lembrar o funcionamento normal da produção de hemácias. Quando os tecidos recebem pouco oxigênio, a hipóxia tecidual, os rins detectam essa queda e liberam o hormônio eritropoetina. Esse hormônio estimula a medula óssea hematopoética, especificamente estimulando as células-tronco hematopoéticas pluripotentes a iniciarem a diferenciação na linhagem eritroide. A sequência de maturação eritropoética envolve várias etapas e células precursoras. A unidade formadora de colônia eritroide, depois proeritroblasto, seguido de eritroblasto basofílico, seguido de eritroblasto policromático, depois eritroblasto ortocromático, chegando em reticulócito, que é a forma jovem da hemácia, ainda com RNA residual, e a hemácia madura, o chamado eritrócito. Durante esse processo são essenciais suprimento adequado de ferro para a síntese da hemoglobina, vitamina B12 e ácido fólico para a síntese de DNA e divisão celular, aminoácidos, fatores de crescimento e integridade da medula óssea. As hemácias maduras circulam por cerca de 120 dias, transportando oxigênio através da hemoglobina, composta por grupos M, com ferro ferroso e globinas. Quando a anemia surge, significa que algum ponto desse ciclo não está funcionando como deveria. Agora que já compreendemos o que é anemia e como funciona a produção das hemácias, é hora de traduzir isso em raciocínio laboratorial. O hemograma é sempre o ponto de partida, mas sozinho ele não fecha o diagnóstico. Precisamos interpretá-lo com estratégia clínica. Começamos pelos valores básicos, a hemoglobina e o hematócrito. Esses achados confirmam a presença de anemia quando estão reduzidos. Depois, seguimos para os índices hematimétricos que direcionam a classificação inicial. VCM, que é o volume corpuscular médio, mostra o tamanho médio das hemácias e permite classificá-las como microcítica, normocítica ou macrocítica. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, indica o teor de hemoglobina em cada hemácia, definindo se há hipocromia ou hipercromia ou normocromia. Mas o verdadeiro divisor de águas no diagnóstico é a contagem de reticulócitos. Reticulócitos baixos sugerem falha na produção por deficiências nutricionais, como ferro, B12, folato, doenças inflamatórias crônicas ou falência medular. Já os reticulócitos elevados indicam resposta da medula a perdas como sangramento ou destruição acelerada de hemácias, que é a hemólise. Combinando VCM e reticulócitos, iniciamos a classificação laboratorial e já estreitamos o diagnóstico.
Agora vamos organizar as anemias por grupos, causas e alterações laboratoriais iniciais. Primeiro, anemias microcíticas, que têm o VCM menor que 80. As alterações laboratoriais desse tipo de anemia são VCM diminuído, MCH diminuído, ou seja, hipocromia, MCHC diminuído ou normal baixo, reticulócitos diminuídos ou normal, RDW aumentado, principalmente na deficiência de ferro. As causas para esse tipo de anemia são, primeiro, deficiência de ferro ou a famosa anemia ferropriva. O ponto-chave está na deficiência de ferro. O RDW costuma subir cedo e a ferritina baixa confirma o diagnóstico. Segundo, talassemias. Ponto-chave está ao contrário da ferropriva, na talassemia, o ferro está preservado ou até aumentado. O RDW pouco alterado e a eletroforese que confirma o diagnóstico. Terceiro, anemia sideroblástica. A sideroblástica chama atenção pelo ferro elevado, a ferritina está alta e o achado clássico são os sideroblastos em anel. E o quarto, anemia da inflamação crônica. O ferro sérico cai, mas a ferritina permanece normal ou elevada, o que ajuda a diferenciá-la na deficiência de ferro. Vamos para as anemias normocíticas, com VCM entre 80 e 100. As alterações laboratoriais desse tipo de anemia são: o VCM e o MCH permanecem normais, no entanto, os reticulócitos estão aumentados na hemólise e hemorragia aguda e diminuídos nas hipoprofilerativas, tendo pancitopenia nas aplasias. As causas desse tipo de anemia são: primeiro, hemolítica hereditária, é que há reticulocitose acentuada e a queda da aptoglobina revelam o quadro hemolítico. Segundo, hemolíticas adquiridas. Se o COMBS direto for positivo, indica hemólise autoimune adquirida. Terceiro, hipoproliferativas. Ponto-chave está nos reticulócitos baixos, que indicam a falência medular ou produção insuficiente. Quarto, hemorragia aguda. E o ponto-chave é que após um sangramento agudo, a reticulocitose surge na fase de recuperação. Vamos para as anemias macrocíticas, em que o VCM está maior que 100. As alterações laboratoriais desse tipo de anemia são: VCM aumentado, MCH aumentado, MCHC normal, RDW aumentado, reticulócitos diminuídos, pancitopenia nas formas graves. As causas para esse tipo de anemia são: primeiro, megaloblásticas, onde há interferência pela vitamina B12 ou ácido fólico. O ponto-chave é que o achado de neutrófilos hipersegmentados é marcador clássico da anemia megaloblástica. Segundo, anemias não megaloblásticas, presentes em hepatopatias, alcoolismo, hipotireoidismo, mielodisplasia. E o ponto-chave é que a macrocitose sem hiperpigmentação nos leva a investigar causas não megaloblásticas. Por último, não menos importante, estão as hemoglobinopatias. As alterações laboratoriais desse tipo de anemia são: VCM diminuído nas talassemias, RDW geralmente normal na talassemia menor ou levemente aumentado, HbF aumentado na talassemia maior, esquistócitos, drepanócitos em alvo na morfologia. Diagnóstico é confirmado com eletroforese de hemoglobina. As causas desse tipo de anemia são: primeiro, doença falciforme, o HBS. A presença de hemácias em foice e eletroforese confirmam o diagnóstico da falciforme. Segundo, outras variantes estruturais, como HBC, HBD, HBE. As variantes estruturais sempre exigem eletroforese para a identificação. Terceiro, talassemia maior. Ela já foi classificada como microcítica. No entanto, nas talassemias maiores, o VCM cai muito, o ferro está preservado e a eletroforese confirma o padrão de HbF e HbA2 elevados. Percebe como a investigação da anemia exige um raciocínio clínico laboratorial estruturado? Não basta apenas identificar a anemia, é preciso compreender os mecanismos, analisar cada parâmetro laboratorial e organizar as hipóteses diagnósticas com lógica. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais com os cálculos laboratoriais, as alterações morfológicas e os erros que podem confundir a interpretação dos exames.
Te espero lá. Até o próximo episódio.